Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Bendito para sempre o nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, eu estou fazendo essa live para nossa edificação espiritual, para nosso alívio espiritual. E eu quero começar essa live com oração. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave que abre todas as portas no mundo espiritual. Sendo assim, oremos. Senhor Jesus, toma a primazia, o primeiro lugar, a direção nessa live. Que tudo que vai ser falado aqui nessa live seja para a glória, para a honra e para o louvor do teu eterno nome. Espírito Santo, toma a direção, toma o primeiro lugar. Deus, que cada palavra que sai da minha boca seja como espada, que entre nos corações e faça morada e prospere espiritualmente e promova a edificação do corpo de Cristo para a honra, glória e louvor do teu eterno nome. Senhor Jesus, toma essa live em tuas mãos. Eu quero te apresentar os irmãos e as irmãs que vão ouvir essa live, que vão assistir essa live. Meu Deus, que eles possam ouvir a tua palavra e possam ser tocados, impactados, cheios da tua palavra e cheios do teu Espírito Santo para a glória e honra do teu nome. Meu Deus, eu quero te apresentar esse irmão, essa irmã que se encontra enfermo, enferma. Meu Deus, cura, meu Deus, liberta. Dá saúde para o teu servo, dá saúde para a tua serva, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te apresentar esse irmão, essa irmã que colocou a causa em tuas mãos. Entra com providência, resolve em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te apresentar essa mãe de família, esse pai de família, que não tem o que comer na sua casa, que não tem alimento para comer, dá para eles, tem misericórdia, em nome de Jesus. Entra com providência. Deus maravilhoso, eu quero te pedir também nessa noite, visita os afastados dos teus caminhos, traz de volta para a sua presença, liberta, salva, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te apresentar também nesta hora de oração, esse homem, essa mulher que está pensando em cometer um suicídio, que está pensando em se matar. Meu Deus, dá o livramento. Meu Deus, não deixa, repreende o espírito da morte, liberta, salva no poderoso nome de Jesus. Senhor, meu Deus, toma o primeiro lugar, toma a primazia, em nome de Jesus, dessa live. Amém. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nessa oportunidade, eu vou ler aqui a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo de número 4, e o versículo de número 1. 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim, epígrafe: a apostasia nos últimos tempos. Diz assim a palavra de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos
enganadores e a doutrinas de demônios. Versículo 2 diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Versículo 3: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo foi o maior ganhador de alma do Novo Testamento da Bíblia, que recebe o nome de neoterotestamentário bíblico depois de Jesus. O apóstolo Paulo, ele foi o maior entre os apóstolos. O apóstolo São Paulo, se ele escreveu a carta aos Hebreus, ele escreveu 14 cartas do seu próprio cunho de autoria paulina. E o apóstolo São Paulo, usado, impelido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, ele agora escreve uma carta para o seu filho na fé por nome Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo, o seu pai era grego, o seu pai era gentio, a sua mãe era judia de origem judaica, a sua avó, Dona Eunice, também era judia de origem judaica. E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, escreve essa carta paulina para Timóteo, que era um jovem pastor da igreja de Éfeso. E Paulo, pelo Espírito Santo, diz assim para Timóteo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Observe que o apóstolo Paulo está apontando para algo futuro. Apesar que no tempo de Paulo, na época do apóstolo São Paulo, já existia falsos líderes, falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos que ensinavam mentira para o povo e que tinham um espírito do engano, tinha um espírito que enganava as pessoas. Na época do apóstolo São Paulo, já existia doutrinas de demônios, e já existia homens hipócritas que ensinavam mentira para a irmandade, para a igreja. Mas observe que Paulo aqui nesse texto, ele está apontando para algo do futuro, algo que vai acontecer na frente, algo que vai acontecer no futuro. E Paulo, pelo Espírito Santo, diz para o jovem pastor Timóteo, da igreja de Éfeso, assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Observe que o apóstolo Paulo fala sobre a apostasia. O apóstolo Paulo fala sobre que nos últimos tempos muitos vão abandonar a fé, porque a palavra apostasia no grego recebe o nome de apostasis, que significa abandono da fé, deixar a fé salvífica em Jesus Cristo,
abandono da fé. E Paulo fala que muitos vão se apostatar da fé, e o motivo que muitos vão se apostatar da fé é porque vão dar ouvidos a espíritos enganadores. O apóstolo São Paulo fala, muitos apostatarão da fé, né? Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O apóstolo Paulo fala que o motivo que alguns vão se apostatar da fé salvífica para a salvação, por intermédio de Cristo, por intermédio de Jesus Cristo, é porque essas pessoas vão dar ouvidos a espíritos enganadores. O apóstolo das missões, São Paulo, ele estava dizendo que nos últimos tempos, crentes, pessoas vão abandonar a fé e vão abandonar igrejas sinceras, igrejas sérias, igrejas verdadeiras, vão abandonar o verdadeiro evangelho, vão abandonar a palavra de Deus para dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. No Brasil tem profeta de Deus, mas também no Brasil está sim de falsos profetas. Pessoas que têm habilidade, porque os falsos profetas, eles têm habilidade e eles usam de vã sutileza para enganar as pessoas, para enganarem as pessoas. Os falsos profetas, eles têm o espírito do engano e eles são enganadores. Paulo fala que muitos vão se apostatar da fé porque vão deixar de ouvir os verdadeiros profetas de Deus, os verdadeiros pregadores que pregam a palavra da verdade, para ouvir falsos profetas que ensinam heresias, que ensinam mentira em nome de Deus. O apóstolo Paulo foi bem taxativo quando ele disse, olha Timóteo, muitos vão se afastar das igrejas sérias, igrejas apostólicas, igrejas ortodoxas, que pregam a palavra, que pregam o verdadeiro evangelho, porque essas pessoas vão dar ouvido a espíritos enganadores. E uma vez que elas vão dar ouvido a espíritos enganadores, elas vão se afastar da fé, elas vão entrar pelo caminho da apostasia, elas vão se apostatar da fé salvífica por meio de Jesus Cristo. E observe, queridos amados irmãos, que o apóstolo Paulo também se refere que essas pessoas, esse grupeio, esse grupo de pessoas, além de dar ouvidos a espíritos enganadores, esse grupeio de pessoas também vão dar ouvidos a doutrinas de demônios. A palavra doutrina, no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno, recebe o nome de conjuntos de palavra, ou conjunto de conhecimento. Doutrina é a palavra de Deus. A Bíblia é o conjunto de palavras de Deus para a salvação da humanidade. Os católicos dizem que na Bíblia contém a palavra de Deus,
Mas a heresia é uma aberração, porque na Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, meus queridos amados irmãos, Paulo fala também que essas pessoas vão dar ouvido a doutrinas de demônios. E o que é doutrinas de demônios? A doutrina da fé positiva, você vai ser rico, você vai ter ouro, você vai ter prata, você vai voar, você vai ser rica, vai ser empresária, você vai conquistar, você vai ter avião, vai ser rico aqui na terra. A doutrina da confissão positiva é doutrinas de demônios. O que é doutrina de demônio? A falsa teologia da prosperidade, que já tomou conta de diversos países, de diversas igrejas, em muitos países, como a China, como a África, estão cheios de pastores hereges, está cheio de falsos profetas pregando a falsa teologia da prosperidade. Eles não pregam mais arrependimento de pecado, eles não pregam mais salvação, eles não pregam arrebatamento da igreja, a volta de Cristo sobre as nuvens, eles não pregam o verdadeiro evangelho da salvação, da verdade. Eles pregam a falsa teologia da prosperidade. Porque, segundo os falsos profetas, dizem que pregar arrependimento de pecado, pregar sério, pregar salvação, pregar arrebatamento da igreja, pregar a mensagem da cruz, não dá dinheiro, não faz o pastor ter sucesso. E segundo os falsos profetas dizem que o que faz o pastor ter sucesso é pregar mentira para o povo, é pregar falsa teologia da prosperidade. Países como Estados Unidos, aonde muitos pregadores no início pregavam a sã doutrina, pregava a palavra de Deus, pregavam a verdade, hoje estão pregando a falsa teologia da prosperidade. No Brasil, existem muitas igrejas e líderes religiosos que estão pregando a falsa teologia da prosperidade. E eles estão pregando isso porque para encher seus bolsos de dinheiro. Eles estão pregando isso porque para terem uma vida de luxo, de ostentação aqui na terra. Porque os falsos profetas, eles sabem que Jesus está às portas. Eles sabem que Jesus está voltando. Porém, eles não pregam isso para o povo, porque a intenção dos falsos profetas em pregar a palavra de Deus não é outra a não ser benefício próprio e dinheiro. É por isso que eles escondem a palavra da verdade das pessoas. É por isso que eles não confrontam o pecado. É por isso que eles não pregam a sã doutrina. Mas o apóstolo Paulo falou que esse grupeiro de pessoas vão se apostatar da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônio.
E a falsa teologia da prosperidade é uma das doutrinas de demônios. Paulo escreveu essa carta aqui entre os anos 64 a 65, provavelmente, no que se pode profer depois de Cristo, para Timóteo, seu filho na fé. E o apóstolo São Paulo, ele falou sobre doutrinas de demônios. A falsa teologia da prosperidade nasceu nos Estados Unidos, nasceu nos EUAs, os pseudos, os falsos pregadores que pregam a falsa teologia da prosperidade, eles pregavam e diziam para o povo: tragam 1.000, que Deus vai te dar em dobro 2.000. Tragam 10.000, que Deus vai te dar 20.000. Eles pregavam e diziam para o povo: você vai ter, você vai ser rico, você vai ser empresário, você vai ter empresas, lojas, apartamentos. Eles pregavam e diziam que o crente não pode morar de aluguel, porque se o crente morar de aluguel, é porque o crente está debaixo de maldição e o crente está em pecado. Mas isso é mentira, porque a Bíblia diz em Romanos que, se você ler as cartas do apóstolo Paulo, no livro de Romanos, Paulo fala em Romanos capítulo 8 assim: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, não há maldição sobre a tua casa, sobre a tua vida, e não há condenação sobre você. Paulo foi o pregador da graça. Ele pregava o evangelho da graça. E observe que Paulo, usado pelo Espírito Santo, disse em Romanos capítulo 8, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, na sua vida não existe condenação. Na sua vida não existe maldição. E eles pregavam e diziam que se o crente morar de aluguel ou mora de aluguel, é porque o crente está debaixo de maldição. Mas Paulo, que foi o maior ganhador de alma do Novo Testamento da Bíblia, que recebe o nome de neoterotestamentário bíblico depois de Jesus, a Bíblia diz em Atos capítulo 28, versículo 12, 13 e 14, que o apóstolo Paulo morou em Roma 2 anos de aluguel, por sua própria custa, por sua própria conta, e o apóstolo Paulo não estava debaixo de maldição. O apóstolo Paulo não estava em pecado. Então, isso que eles pregavam e pregam até hoje é mentira. Porque Paulo morou de aluguel em Roma e Paulo não estava em pecado. Os pregadores que pregam a falsa teologia da prosperidade pregavam, e aqueles que aderiram à falsa teologia da prosperidade hoje também pregam, que se o crente ficar doente, é porque o crente está debaixo de maldição e o crente está em pecado. Mas isso é mentira. Por quê, pastor? Por que é mentira? Porque Paulo, usado por Deus, pelo Espírito Santo, ele deu um conselho para o jovem Timóteo, né? Porque Timóteo era pastor da igreja de Éfeso e Timóteo tinha uma enfermidade no estômago. Timóteo tinha uma enfermidade no estômago e ele sofria com essa enfermidade. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse para Timóteo não beber só água, mas tomar um pouco de vinho, por causa das suas frequentes enfermidades.
Paulo disse, olha Timóteo, não bebe só água não, toma um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Isso foi um conselho que Paulo deu para seu filho na fé, Timóteo, porque haja vista que Timóteo sofria de uma enfermidade no estômago. E Paulo disse, Timóteo, beba água, beba água, mas também toma um pouco de álcool, toma um pouquinho de vinho, porque isso faz bem para a sua enfermidade que você tem no estômago. E os falsos pregadores da falsa teologia da prosperidade pregavam, e aqueles que aderiram à falsa teologia da prosperidade pregam hoje nas igrejas no Brasil e fora do Brasil, que se o cristão ficar doente é porque o cristão está em pecado. Timóteo ficou doente e Timóteo não estava em pecado. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, servo de Deus, tinha uma enfermidade no estômago e Timóteo, ele não estava em pecado. Ele não estava em pecado. Então, queridos, observe. Os falsos pregadores também da falsa teologia da prosperidade, eles pregavam para o povo e diziam e dizem que se o crente passar por dificuldade financeira é porque Deus não está com o crente. Então, eles dizem que o crente tem que ser rico, que os crentes têm que ter dinheiro. E o capítulo que eles usam, eles se respaldam para dizer isso, é o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19, que está escrito assim: se me deste ouvido e me obedeceste, comereis o melhor desta terra. Só que vale dizer que Isaías era judeu. Lógico que Isaías não fazia parte da religião do judaísmo, ele não seguia o judaísmo, ele não seguia a lei de Moisés, ele não estava mais debaixo da lei de Moisés. Mas o profeta Isaías era filho do rei Amós, ele era judeu de origem judaica, e ele ali está profetizando para uma nação, não é para a igreja, não é para nós essa palavra. O Antigo Testamento, Isaías está profetizando para uma nação, ele está profetizando para um povo. Que povo é esse? Ele está profetizando para os judeus de origem judaica. Ele estava profetizando para o povo de Israel. Deus usa Isaías e fala para Israel, não para a igreja, não para mim, não para você. Se me obedecerdes, comereis o melhor da terra. E os falsos pregadores da falsa teologia da prosperidade se baseiam nisso, que o crente tem que ter. Enquanto eles pregam que o crente tem que ser rico, tem que ter felicidade na terra, Jesus vem na contramão e Jesus fala em João capítulo 16, versículo 33 assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus não disse, no mundo tereis riquezas, tereis aplausos, sereis aplaudidos e sereis ricos. Pelo contrário, Jesus vem na contramão e diz, no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão ter provas, lutas, perseguições. E se você for olhar a história de Cristo, Jesus não era rico. O próprio Jesus disse para seus discípulos que não tinha onde reclinar a cabeça. Ele se fez pobre para enriquecer a muitos. Mas Jesus, como homem, não era rico. Jesus nunca foi rico e nunca teve bens materiais e riquezas materiais.
E observe que Jesus vem na contramão, conversando com seus discípulos, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, e Jesus disse: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não é as demais coisas, como os pastores e pregadores hereges do Brasil pregam, dizendo que Jesus disse: e as demais coisas vos serão acrescentadas. O texto não está escrito no original, as demais coisas. Jesus nunca falou as demais coisas vos serão acrescentadas. E os falsos pastores pegam esse texto e falam: acrescentado vai ser carro, dinheiro. Jesus não falou as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse para os seus discípulos em Mateus 6,33: e essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava tendo um bate-papo com seus discípulos, né? Um bate-papo em Mateus 6, versículo de número 25, e Jesus disse para seus discípulos: não vos preocupeis com aquilo que vocês vão beber, comer ou vestir, porque todas essas coisas os gentios, os pagãos, andam preocupados. São os pagãos que se preocupam. Olhai para as aves do céu. Elas não trabalham e nem fiam, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta, as sustenta. E em verdade vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma delas. Aí no versículo 33, Jesus vem e diz para seus discípulos: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, não é as demais coisas, é essas coisas vos serão acrescentadas. Agora, que coisas são essas que Jesus disse para seus discípulos que iam ser acrescentados? Que coisas são essas? Jesus estava conversando com seus discípulos sobre comer, beber e vestir. Então, quando Jesus disse para seus discípulos: e essas coisas vos serão acrescentadas, Jesus estava dizendo: acrescentado vai ser o comer, o beber e o vestir. Eu vou cuidar de vocês. Não vai faltar nada para vocês. Mas primeiro, a prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. A prioridade é o meu reino. Comer, beber, vestir, eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar. Mas a prioridade é o reino de Deus. Então, Jesus, queridos e amados irmãos, ele nunca prometeu riqueza materiais para ninguém. Jesus nunca prometeu fama, glamour, honra, honradez, sucesso para ninguém na terra. O evangelho que Jesus pregava é diferente do evangelho que os falsos profetas pregam para o povo. Eles pregam a falsa teologia da prosperidade. Você tem que ter, e Deus só está com você se você tem. Se você não tem, Deus não está com você. Observe que Paulo foi o maior ganhador de alma do Novo Testamento depois de Jesus. E Paulo passou fome por amor a Cristo. Paulo, ele passou noite mal dormida, foi apedrejado, passou fome. Paulo sofreu por amor ao nome de Cristo e Paulo não estava em pecado. Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 11, Paulo falou assim: eu sei passar por escassez, como também sei ter abundância.
Aí o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse para a igreja de Filipos, para os crentes de Filipos, entre os anos 68 a 70, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, Paulo falou assim: eu não quero nem a riqueza e nem a pobreza, mas o meu pão de cada dia. Então, queridos amados irmãos, quem veio prometendo riqueza foi Satanás. Deus nunca prometeu bens materiais para ninguém. Primeiro, Deus é espírito e Deus não tem nenhuma relação com material. Deus não se relaciona com o material. Deus é espírito e Deus não negocia com homens. Primeiro, a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, todos nós conhecemos essa passagem de cós salteado, que Jesus certa feita foi para o monte, e ele foi porque ele estava jejuando e orando. Jesus levou 40 dias jejuando e orando. E Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Jesus estava no monte. A Bíblia diz que o diabo apareceu para Cristo em Mateus capítulo 4, versículo de número 9, e disse: Jesus, estás vendo essa riqueza? Estás vendo esse glamour, essas riquezas? Tudo isso te darei se tu tão somente se prostrar e me adorar. O primeiro pregador que pregou a falsa teologia da prosperidade foi o diabo. E ele pregou em cima do monte para Jesus: estais vendo essa riqueza? Estais vendo essas honrarias, esse glamour, esses aplausos, sucesso, fama, riqueza? Tudo isso eu te darei se tu tão somente se prostrar e me adorar. Jesus olhou para o diabo e disse: está escrito, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestará culto ou servirá. Então observe que o primeiro pregador que pregou a falsa teologia da prosperidade foi Satanás, e ele pregou para Jesus em cima do monte. Só que ele queria fazer uma troca, ele queria a adoração de Cristo em troca de riqueza. Então, quem pede alguma coisa em troca não é Deus, porque Deus não é moeda de troca. Pegou aí? Quem pede alguma coisa em troca é Satanás. Eu te dou, mas você tem que fazer isso. Então ele disse para Jesus: se tu me adorar, tudo isso é teu. Só basta você me adorar. Então, todos os falsos profetas que pregam a falsa teologia da prosperidade estão preparando terreno para a chegada e o governo do mistério da iniquidade, do filho da perdição, do homem do pecado, por nome Anticristo. O prefixo anti no grego quer dizer aquele que é contra, aquele que é opositor, aquele que se opõe, aquele que é contra Cristo. O anticristo é contra Cristo. Então, o primeiro pregador que pregou a falsa teologia da prosperidade foi Satanás. E o último pregador que vai pregar a falsa teologia da prosperidade vai ser o anticristo. O anticristo vai pregar 3 mensagens de prosperidade. O anticristo vai fazer pessoas fiquem ricas de um dia para o outro. O anticristo vai fazer que todos os pobres
tenha um plano de saúde, carros importados, dinheiro na conta, porque o anticristo é um poder político, ele está no meio da política, é um poder político que vai se unir com o poder religioso, com a grande prostituta do Apocalipse, capítulo 17, que está sentada sobre muitas águas, e o poder religioso, a religião, a grande prostituta, vai dar apoio para o poder, o governo do anticristo. E o anticristo, ele vai se levantar, como Paulo falou em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, para os irmãos de Tessalônica, haja vista que a cidade de Tessalônica ficava localizada na Europa. Paulo disse, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e contra tudo que é louvor para a glória de Deus. O anticristo, ele não vai se levantar contra os cultos na igreja chamada grande prostituta do Apocalipse, capítulo 17, porque o anticristo ele gosta de culto. Tanto é que Paulo, quando fala do anticristo, fala que ele vai se assentar no trono, querendo ser Deus. Ele é um religioso. Ele conhece tudo de religião. Jesus nunca pregou religião para ninguém. Jesus é contra a religião e a religiosidade. Evangelho da graça, evangelho em Cristo Jesus, não é religiosidade nem religião. Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos pecadores. Como Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo disse, porque eu não me vergonho do evangelho de Cristo, porque o evangelho é poder de Deus. Para dar riqueza? Não. Mas para quê? Para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro dos judeus e depois dos gregos. Então o evangelho da graça é o evangelho para a salvação dos perdidos pecadores. Só que o anticristo, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Esse tudo que se chama Deus aqui, ele vai se levantar contra os verdadeiros pregadores que pregam o evangelho da verdade para a salvação das pessoas. O anticristo, ele vai se levantar contra os verdadeiros pregadores que pregam contra as fábulas e as heresias. Os verdadeiros pregadores que pregam a verdade para o povo. Porque virá um tempo que os pregadores que pregam a verdade não vão poder mais pregar nas rádios, não vão poder mais pregar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube. Só quem poderá pregar a palavra de Deus, entre aspas, no WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, serão os falsos profetas, porque os falsos profetas são alinhados com o anticristo, são amigos do anticristo. E a mensagem que eles pregam são mensagem para a preparação da chegada do iníquo, do homem da iniquidade, do anticristo. Mas os verdadeiros pregadores que pregam a verdade serão proibidos de pregar em redes sociais, de pregarem nas televisões, de pregarem nas rádios. E só quem vão pregar vão ser os falsos profetas. Então o tempo de nós pregarmos é agora. O tempo de nós pregarmos o verdadeiro evangelho genuíno, sem mistura, sem mentira, sem barganha, sem envelope ungido, que de ungido não tem nada, sem as falsas campanhas, somente a palavra e mais nada, o evangelho simples, na sua simplicidade para a salvação do pecador, é agora. Meus queridos e amados irmãos, Paulo falou sobre doutrinas de demônios. A falsa teologia da prosperidade é doutrinas de demônios. Mas observe que Paulo falou que ia ter uma grande apostasia generalizada em todo o mundo. E o que é apostasia? Abandono da fé.
O apóstolo Paulo estava falando que as pessoas vão deixar de ouvir a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, para dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas, meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho da graça e Paulo combatia os falsos profetas. Tanto é que na igreja de Tessalônica existia um grupo de falsos mestres, falsos líderes, falsos profetas que ensinavam para os irmãos que a volta de Cristo já estava perto, que Jesus já estava perto e que já era tempo dos irmãos se prepararem para a volta de Cristo, que Jesus já estava perto. E observe que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse assim para a irmandade, para os irmãos da igreja lá em Tessalônica, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 2, Paulo falou assim: não vos movais facilmente do vosso entendimento, seja por espírito, ou por palavras, ou por epístola, como que de nós foi escrita, e como se o dia de Cristo já esteja perto, como que o dia de Cristo já está perto. Aí Paulo fala porque em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Por quê? Porque na igreja de Tessalônica existiam falsos profetas que estavam usando até fake news, usando cartas dizendo que era da autoria de Paulo, dizendo que foi Paulo que mandou epístola, carta para os irmãos de Tessalônica, que o regresso, o retorno de Cristo já estava perto e que os irmãos já deveriam entrar em pânico, ficarem com medo perplexo, porque o dia de Cristo já estava perto. Aí Paulo disse: não vos movais facilmente do vosso entendimento, seja por espírito, ou seja por profecia, seja por cartas, ou seja por epístola, como que o dia de Cristo já estivesse perto. Aí Paulo falou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 assim: porque não será assim, antes que venha a apostasia e se manifeste o iníquo, o filho do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Sabe o que Paulo estava dizendo para os irmãos da igreja de Tessalônica? O apóstolo Paulo estava dizendo assim: os falsos profetas estão ensinando que Jesus já vai voltar, mas Jesus não vai voltar antes que se manifeste a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o iníquo, o filho da perdição. Paulo, em outras palavras, estava dizendo assim para os irmãos da igreja de Tessalônica: não vai ter arrebatamento da igreja sem antes ter a manifestação da apostasia e sem antes o anticristo se manifestar. Baseado nessas palavras de Paulo, é que eu digo aqui nessa live, nessa noite: querida irmandade, queridos e amados irmãos, a igreja, ela vai passar pela grande tribulação. A igreja, ela vai passar sim pela grande tribulação. Existem alguns pregadores, alguns pastores que pregam que a igreja vai ser tirada, arrebatada antes da manifestação do anticristo. Mas o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse que não. Ele disse: não será assim, sem que se manifeste a apostasia primeiro e se manifeste o anticristo, o homem do pecado, o iníquo, o filho da
perdição. A igreja, ela vai passar pela grande tribulação. Mas, pastor Fabiano Santana, o senhor está dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação? Sim, senhor, a igreja vai passar pela grande tribulação, a igreja vai ver o anticristo, a igreja vai saber e descobrir as propostas de governo do anticristo, porque o anticristo é um grande sistema político que vai se unir com o sistema religioso, e a igreja vai saber tudo sobre o anticristo, e a igreja só vai ser arrebatada depois que vê o anticristo, porque a igreja vai passar pela grande tribulação. Alguns pastores assembleanos e de outras igrejas que têm um conceito teológico diferente, eles levaram muitos anos pregando para o povo que a igreja vai ser arrebatada antes, para o povo não ter medo e para o povo até mesmo não ficarem angustiados, desesperados. Então eles sempre ensinavam, queridos, antes do anticristo se manifestar, a igreja será arrebatada. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse que não vai ser assim. Antes que se manifeste a apostasia, e a apostasia já está no mundo, né? Grandes igrejas apóstatas. O que é apostasia? As campanhas, os amuletos, né? Muitas pessoas, entre aspas, que se dizem cristãs e cristãos, e muitos pastores, líderes religiosos, eles falam mal da igreja católica, porque a igreja católica adora imagem de escultura, comete o pecado de idolatria, porque a igreja católica vende imagem de escultura, e na igreja católica existe a água benta. Mas observe, muitas igrejas evangélicas têm semelhança com a igreja católica, porque na igreja católica se vende a imagem de escultura, e na igreja evangélica se vende a fé, se vende o óleo ungido, se vende a vara de Moisés, se vende o travesseiro do bom sonho, se vende o óleo ungido de Israel, a madeira do Calvário, a água ungida do Rio Jordão. Na igreja evangélica se vende o sal grosso, a rosa branca, a rosa vermelha. É a mesma coisa da igreja católica, do sistema religioso. Na igreja católica, eles vendem amuletos, e sabemos que amuleto é idolatria, porque amuleto você vê, você apalpa, você toca, você pega. E o apóstolo Paulo, escrevendo sua missiva de autoria paulina aos Hebreus, capítulo 11, Paulo disse que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Então, se existe alguma coisa que você precisa tocar, que você precisa ver, não é fé, é idolatria. Na igreja católica se usa o secretismo religioso. Existe o secretismo religioso, e dentro de muitas igrejas evangélicas brasileiras também tem o secretismo religioso. E o que é o secretismo religioso? Se usa o objeto para mexer com a fé das pessoas. Se usa o objeto para mexer com as pessoas. Então, na igreja católica, eles dizem que aquelas imagens de escultura protegem as pessoas, livra de maldições, livra das enfermidades e livra do mal. E nas igrejas evangélicas também, que tem semelhança com a grande Babilônia,
Porque a grande Babilônia do Apocalipse, capítulo 18, é o poder papal, é a igreja católica, a igreja apóstata. Só que a grande Babilônia é a mãe da prostituição. Se ela é mãe, ela tem suas filhas. E muitas igrejas evangélicas no Brasil é filhas da grande Babilônia, são filhas da igreja católica, porque é a mesma semelhança. Na igreja católica, eles dizem que aqueles amuletos, que as imagens de escultura, servem para lhes proteger. E dentro de muitas igrejas evangélicas no Brasil, existe a oração forte, a oração do livramento, existe as campanhas, existe aquela história de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, porque o Salmo 91 vai te livrar de todo mal. Não é o Salmo 91 que livra o crente de todo mal. Quem livra o crente de todo mal é Jesus Cristo. Só que veja a semelhança. É a mesma coisa da igreja católica. Só se muda algumas coisas, só se muda os modos, o formato, mas é a mesma coisa. Outra coisa também, em 325 depois de Cristo, quando o imperador romano Constantino, ele era pagão e ele oficializou o cristianismo, porque ele era admirador do cristianismo. Constantino, ele era pagão, ele pegou os templos gregos, os templos pagãos, ele tirou os deuses, as imagens, os deuses pagãos de dentro dos templos gregos, de dentro dos templos pagãos, e disse o seguinte: a partir de hoje esse templo pagão é templo dos crentes, é templo agora dos cristãos. Esse templo pagão agora pertence aos cristãos. Só que dentro dos templos pagãos, os gregos idolatravam o templo. Eles idolatravam com todas as suas forças o templo. E eles diziam que o templo feito de pedra era um lugar sagrado, era um lugar santo. E eles diziam também que o púlpito que tinha dentro dos templos gregos pagãos era um lugar sagrado, era um lugar santo. Constantino, imperador romano em 325 depois de Cristo, quando oficializou o cristianismo, ele mandou construir basílicas na Igreja Católica, basílicas. E a mesma coisa, como ele era pagão e a sua mente era pagã, a mesma coisa que os pagãos chamavam seus templos, ele passou também a chamar o templo da Igreja Católica. Ele passou a chamar os templos da Igreja Católica de casa de Deus, de lugar santo, de lugar sagrado, de lugar venerado. Constantino mandou colocar púlpito na Igreja Católica, e em cima dos púlpitos ele mandou colocar diversas cadeiras, mas em cima do púlpito tinha uma cadeira maior, e essa cadeira maior ficava no meio, e só quem poderia sentar ali era o bispo da Igreja Católica. Olha a semelhança da Igreja Evangélica com a grande Babilônia, com a Igreja Católica. Observe que o paganismo está dentro das igrejas evangélicas. Por que, pastor? Porque dentro das igrejas evangélicas no Brasil, as pessoas idolatram o templo. Os pastores dizem para os membros da igreja que o templo é um lugar sagrado, que o templo feito de pedra é a casa de Deus, é um lugar santo. Isso é paganismo, isso é pagão. Isso eles trouxeram da Igreja Católica, da grande Babilônia, a mãe da comercialização, da idolatria, a mãe dos Césares, a mãe da orgia, da luxúria, da soberba, da altivez, da prostituição. Os pastores no Brasil chamam o púlpito também de lugar santo,
E observe que nas igrejas evangélicas existe o púlpito, e em cima dos púlpitos tem diversas cadeiras, e tem a cadeira que fica no meio. E naquela cadeira do meio, só quem pode sentar é o pastor e mais ninguém. E eles idolatram o templo e idolatram o púlpito também. Eles chamam de lugar santo, de lugar venerado, de lugar sagrado. Isso é idolatria, isso é paganismo, isso é pagão. E isso eles trouxeram, herdaram da grande Babilônia, do Apocalipse capítulo 18, da Igreja Católica, do poder papal da Igreja Católica. Primeiro lugar, o templo feito de pedra não é um lugar santo. O templo feito de pedra não é a casa de Deus. A casa de Deus é meu corpo. A casa de Deus é o teu corpo. O diácono Estevão, ele era diácono da igreja primitiva. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 47, o diácono Estevão disse que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O apóstolo São Paulo conheceu o grego koiné. Ele também era filósofo. E Paulo, quando foi pregar no Areópago para os varões atenienses, em Atos capítulo 17, versículo 24, Paulo, quando entrou dentro do templo dos atenienses, ele disse: varões atenienses, em tudo eu vejo que vocês são supersticiosos. Vocês são supersticiosos, vocês são religiosos e supersticiosos. Mas o Deus desconhecido que eu vos prego nesta noite, o Deus que fez os céus e a terra e tudo quanto nele há, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Queridos e amados irmãos, Deus não está dentro dos templos feitos de pedra. O templo que Deus habita e que Deus mora é no meu corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta no ano 58 da era cristã, depois de Cristo, para a igreja de Coríntio, cuja capital era a Grécia, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Queridos e amados irmãos, o templo que é santo para Deus e que Deus habita é o nosso corpo. Deus não está dentro do templo da Igreja Batista. Eu vou repetir. Deus não está dentro do templo da Igreja Batista. Deus não está dentro do templo Assembleia de Deus, presbiteriana, igrejas pentecostais. O templo que Deus habita é o nosso corpo. O templo de pedra com CNPJ é apenas um lugar que nós nos reunimos como igreja para adorarmos ao Deus que fez os céus e a terra, o Deus poderoso, o Deus todo-poderoso. Mas tira da tua cabeça que o templo é a casa de Deus e é um lugar santo, porque não é. A igreja somos nós, você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja. A palavra igreja no grego quer dizer eclésia, vem de eclesiologia, que quer dizer chamado de dentro para fora. A palavra igreja no hebraico quer dizer kaal, que é o mesmo significado, chamado de dentro para fora. Nós somos a igreja de Jesus Cristo na terra. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja somos nós. Quando Jesus falou em Mateus 18, versículo 20, pois aonde tem 2 ou 3
reunido em meu nome, falando sobre mim, em meu nome, em espírito e em verdade. Ali eu estou no meio deles, vivo entre eles. Jesus não falou de templo de pedra. Jesus falou de gente, da igreja. Jesus falou de povo. Jesus falou de gente, de nós. Aonde estiver um, dois ou três falando da minha palavra, ali já é uma igreja. Ali já nasceu uma igreja chamada de dentro para fora. Uma igreja que me adora não de lábios, de boca para fora, mas em espírito e em verdade. Então nós somos a igreja de Jesus Cristo. Paulo falou para Timóteo, Timóteo, nos últimos tempos, muitos vão se apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Senhoras e senhores, dentro de muitas igrejas evangélicas existem doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. O que é doutrina de demônios? Para você ser abençoado, tem que entrar na campanha do envelope ungido, que de ungido não tem nada. Senão você não é abençoado. É doutrina de demônio. Para você alcançar uma bênção, você tem que entrar na campanha da pedra de Davi e fazer um sacrifício. E que sacrifício é esse? Dar uma oferta de R$ 400 para alcançar a bênção de Deus, para receber a bênção de Deus. É doutrinas de demônios. Primeiro, você não vai ser abençoado, porque você já é abençoado. Paulo, no ano 58, depois de Cristo, escrevendo sua carta para a igreja de Éfeso, Paulo disse em Efésios capítulo 1 e o versículo 3, mas graças a Deus, bendito seja o Deus e Pai, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares espirituais em Cristo Jesus. Querido, Deus já nos abençoou. Eu sou abençoado. Você é abençoado. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares espirituais em Cristo Jesus. Então não é preciso você participar de campanhas. Esse negócio de campanha, os pastores herdaram do catolicismo, da Igreja Católica. A Igreja Católica que começou esse movimento de campanha, né? A palavra campanha significa guerra. Antigamente, quando os soldados eram convocados para a guerra, se diziam: vamos para uma grande campanha. Quem está na campanha é porque está em guerra. Então, esse negócio de campanhas, de amuletos na igreja, os pastores trouxeram da Igreja Católica, herdaram da grande Babilônia do Apocalipse capítulo 18, a mãe do comércio, a mãe da prostituição. Meus queridos e amados irmãos, Deus tem na terra os verdadeiros pregadores que pregam o verdadeiro evangelho. Sabemos que existem muitos falsos profetas, mas na terra ainda tem homens de Deus compromissados com o evangelho da salvação, com a palavra da verdade, que em espírito e em verdade, aleluia, prego a verdade para o povo. Só que entendo uma coisa, Paulo disse, segundo Timóteo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que o anticristo, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. O que é que se chama Deus? É a campanha do envelope ungido? Não, ele não vai se levantar contra isso, porque isso aí é dele. As campanhas
da multiplicação do azeite, campanha da arca, campanha da vassoura ungida, campanha do sal grosso, ele não vai se levantar contra isso. Porque isso aí é dele. O anticristo gosta disso, para enganar as pessoas. O anticristo, quando Paulo se refere que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, ele vai se levantar contra a verdadeira pregação da palavra de Deus. Ele vai se levantar. Aí Paulo continua dizendo, e Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Paulo diz assim: porque o mistério da injustiça já opera. Paulo chama também o anticristo do mistério da injustiça, porque o mistério da injustiça já opera. Porém, há o que detém, há algo que está detendo ele. Ou seja, Paulo, em outras palavras, está dizendo, a manifestação da mentira, do espírito do engano, já está na terra. Como eu disse para você no início da live, em vários países como a China, Estados Unidos, África, não existe mais um verdadeiro evangelho nesses países. Até mesmo na Europa, que foi palco de grandes avivamentos, da onde surgiram grandes pregadores do evangelho, que pregavam o verdadeiro evangelho genuíno, já existe também as campanhas do envelope ungido, campanhas e mais campanha. A teologia da prosperidade já tomou conta também da Europa. Então, Paulo disse assim, porque o mistério da injustiça já opera. Porém, tem um que detém. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, tem algo que está detendo a manifestação do mistério da justiça, até que do meio seja tirado. Esse algo que detém a manifestação do anticristo, ou seja, esse algo que está detendo a manifestação do anticristo, do mistério da injustiça, é a pregação da verdade. É a pregação do verdadeiro evangelho. Em outras palavras, Paulo estava dizendo para a igreja de Tessalônica, os falsos profetas estão pregando mentira, mas ainda tem verdadeiros profetas que estão pregando a verdade. Mas quando a verdade foi engolida pela mentira, aí o anticristo, o filho da perdição, o homem do pecado, o iníquo, ele vai se manifestar. E quando o anticristo se manifestar, ele vai pregar 3 mensagens mentirosas. Ele vai pregar falsa teologia da prosperidade. Ele vai pregar falsa paz. E ele vai pregar falsa segurança. Aí Paulo toma a palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. E quando vos disserem que há paz e segurança, então vos virá repentina destruição. A igreja vai passar pela grande tribulação e a igreja vai ver o anticristo. Porém, a igreja não vai ser castigada junto com os ímpios. A igreja de Cristo não vai ser castigada junto com os ímpios. Por quê? Porque Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 9. Paulo disse assim, porque Deus não nos destinou para a ira, para o sofrimento, para o castigo, mas para a aquisição da salvação. Porque Deus não nos destinou ou destinou para a ira, para o castigo, mas para a aquisição da salvação. A igreja vai ver o iníquo, o homem do pecado. A igreja vai passar pela grande tribulação. E o anticristo, que é um grande poder político, vai se unir com o poder religioso, com o sistema religioso, para perseguir a igreja, como está escrito em Apocalipse, que ele vai fazer guerra aos santos e ele vai vencer. A expressão santos em Apocalipse está se referindo à igreja. Ele vai fazer guerra contra a igreja
e ele vai vencer. A expressão guerra ali se refere a leis. O anticristo, juntamente com o sistema religioso, eles vão inventar leis, vão criar leis para ir contra a igreja. Lembra de Daniel, que o servo do rei Dário disse: não há nada que nós possamos fazer para derrubar Daniel, para incriminar Daniel, senão na lei do seu Deus. Esse Daniel, ele ora 3 vezes ao dia. Então vamos lançar ele na cova dos leões. Então o anticristo vai fazer a mesma coisa com os santos, com a igreja de Jesus na terra. Ele vai se levantar contra o culto a Deus, contra tudo que se chama a Deus. Ele vai criar leis injustas para perseguir a igreja. Ele vai se levantar contra os santos. A igreja será perseguida, mas a igreja não vai sofrer os castigos de Deus junto com os ímpios, porque a igreja foi chamada para a aquisição da salvação. E para mim encerrar essa live, senhoras e senhores, Paulo falou sobre espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Estamos vivendo um tempo de doutrina de demônios e espíritos enganadores. Muitas pessoas não têm prazer mais pela palavra de Deus. Muitas pessoas transformaram a verdade de Deus em mentira, como está escrito em Romanos. Olha o que Paulo disse aqui em Romanos capítulo 1, e o versículo de número 25. Paulo disse assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Mudaram a verdade de Deus em mentira. As pessoas hoje estão perdendo o amor para se salvarem pela verdade, pelo evangelho genuíno, sem mistura, verdadeiro, o evangelho da graça de Deus, e estão amando a mentira, abraçando a mentira, estão de mão dadas com a mentira, com o falso evangelho, o falso evangelho das campanhas, dos votos, dos sacrifícios. Não é preciso mais o crente fazer sacrifício, porque o último sacrifício já foi feito lá na cruz do Calvário, quando Jesus abriu os 2 braços e derramou até a última gota de sangue na cruz do Calvário. E Jesus disse: tetelestai, tetelestai, está consumado, basta, já foi pago. Agora vocês são livres para entrar no trono da graça. Agora vocês têm livre acesso ao trono da graça. Quando Jesus abriu os 2 braços e disse: tetelestai, está pago, está feito, ninguém desfaz. Ele fez o último sacrifício pela humanidade. Então não precisa mais você fazer sacrifício, porque Jesus, que é a graça de Deus, ele já fez o último sacrifício por nós. Então não precisa você fazer sacrifício, porque esse negócio de sacrifício, esse negócio de sacrifício pelo pecado, fazer um sacrifício para alcançar um milagre de Deus, foi tudo cravado na cruz, foi tudo deixado na cruz, como Paulo escrevendo para o pastor por nome Epáfras, que era o pastor da igreja de Colossos, entre os anos 65 a 67, provavelmente, no que se pode prover depois de Cristo. Paulo disse em Colossenses capítulo 2, versículo 14, pois a cédula que nas suas leis, nas suas ordenanças, era contrária contra nós, era condenatória contra nós, foi cravada na cruz.
tudo foi deixado na cruz. Então não precisa você fazer mais sacrifício, porque Jesus já fez o sacrifício por nós no Gólgota, no Calvário, para a glória de Deus Pai. As pessoas estão perdendo o amor pela verdade. E por que estão perdendo o amor pela verdade? Porque Paulo falou que quando o anticristo se manifestar, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, Paulo disse que o anticristo ele vai reinar com grande poder e eficácia de Satanás. Ele vai, ele vai reinar, ele vai governar usado pelo diabo, porque quem vai dar poder para o anticristo governar vai ser Satanás, como está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 2. E deu o dragão poder à besta. A besta do Apocalipse capítulo 13 é o anticristo. O dragão é Satanás. Então o anticristo ele vai governar sob o poder de Satanás. E ele vai governar com grande poder e eficácia do diabo. Aí Paulo fala também em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 10 e 11, que pelas pessoas, ou seja, que muitas pessoas nos últimos tempos vão perder amor pela verdade que salva, que transforma, que liberta, e vão abraçar a mentira. Por esse motivo, Deus vai enviar sobre a terra o espírito do erro, o espírito da mentira, para que as pessoas acreditem, dê crédito, creiam em mentiras, para que essas mesmas pessoas sejam julgadas e condenadas, porque perderam o amor pela verdade para se salvarem e abraçaram a mentira, porque tem prazer na iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. O apóstolo Paulo disse que pelo fato das pessoas abandonar as igrejas ortodoxas, a verdadeira fé salvífica em Cristo, as verdadeiras igrejas que pregam o verdadeiro evangelho da graça de Deus e derem ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, Deus vai enviar sobre a terra, nos últimos dias, nos últimos tempos, Deus vai enviar sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre o Brasil e o mundo, o espírito do erro, o espírito da mentira, para que as pessoas sejam julgadas por Deus e condenadas, porque deixaram amor pela verdade e amaram a mentira, abraçaram a mentira, porque tiveram prazer na iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. Existem pessoas que quando nós pregamos que adultério é pecado, prostituição é pecado, vaidade é pecado, lascívia é pecado, dormir com o namorado antes do casamento é pecado, se prostituir é pecado, trair a esposa é pecado, dizer que é crente na igreja, mas tomar cerveja é pecado. Existem pessoas que tapam os ouvidos para essas verdades. E o que acontece? Essas pessoas perdem o amor pela verdade. E agora elas têm amor pela mentira e abraçam a mentira. E Deus, por ver isso, Deus vai enviar o espírito da mentira, o espírito do erro, para que essas mesmas pessoas sejam julgadas por Deus e condenadas, porque deixaram a verdade, o amor pela verdade, e abraçaram a mentira. Queridos amados irmãos, essa mensagem que eu vos trago, existem pessoas que não têm paciência para ouvir,
porque elas têm comichão nos ouvidos, elas têm coceira nos ouvidos, e elas não suportam essa palavra. Muitas pessoas não suportam a palavra da verdade. As pessoas vão hoje até o templo e elas suportam tudo. As pessoas suportam a campanha da vassoura ungida. Elas suportam a campanha da multiplicação do azeite, a campanha da madeira do Calvário. Elas suportam a campanha da rosa ungida, da rosa branca, mas elas não suportam a palavra da verdade, porque a verdade vem rasgando tudo, a verdade vem quebrando tudo, a verdade vem quebrando relacionamento com templos, quebrando religiosidade. E quando aparece a verdade, as trevas caem fora. Quando aparece a verdade, principados e potestades, hostes infernais caem por terra. Enquanto estou vos falando aqui, se você pudesse ver com os olhos espirituais ao meu redor, existem anjos de Deus, mas ao meu derredor existem principados, potestades e hostes infernais que não aguentam essa verdade, que estão furiosos com essa palavra da verdade, porque essa palavra salva, essa palavra liberta, essa palavra não enriquece ninguém, mas leva a alma para o céu. Essa palavra não promete fama, glamour, mas promete céu para quem é fiel à palavra de Deus. Essa palavra, aleluia, não promete ser ovacionado e aplaudido na terra, mas essa palavra promete se encontrar com Jesus sobre as nuvens e entrar na cidade santa pelas portas para a glória de Deus. Essa palavra é a palavra da verdade, é uma palavra simples, porque o evangelho é simples, mas é o evangelho da verdade. E Paulo falou sobre isso, escrevendo para Timóteo, em segunda carta de Paulo para Timóteo, seu filho na fé. Paulo diz, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Sabe, porém, isso, ó Timóteo, que nos últimos dias muitos não suportarão a sã doutrina. Muitos não suportarão a verdade, porque terão comichões nos ouvidos e amontoarão para si pregadores, líderes, mestres, pastores, conforme seus próprios pecados. Muitas pessoas andam hoje no Facebook, nas redes sociais, atrás de pastores, pregadores, que tragam mensagem para massagear seus egos. Muitas pessoas andam atrás de pessoas, de pregadores, de pastores, que preguem mensagens de prosperidade para elas, mensagens doces para elas. Mas quando vê uma live séria, que tem um pastor pregando o verdadeiro evangelho que salva, que liberta, que transforma, as pessoas não suportam a palavra da verdade, porque tem comichão nos ouvidos. A palavra comichão no grego quer dizer coceira nos ouvidos. Eu estou pregando para uma geração que tem coceira nos ouvidos. Essa geração é uma geração fraca de Bíblia. Essa geração é uma geração anêmica espiritualmente e despreparada biblicamente.
Essa geração, ela não suporta a verdade. Se eu falar tudo o que Deus manda, as igrejas brasileiras me expulsam de dentro dela. Se eu falar tudo o que Deus manda, os pastores de convenções abrem os braços e falam: aquele não fala mais, aquele não prega mais. Se eu falar tudo o que Deus manda, as pessoas me expulsam de dentro dos templos evangélicos do Brasil. Mas gostando ou não, vai ter que ouvir, porque a palavra da verdade está sendo pregada. A palavra da verdade está sendo anunciada. E a palavra da verdade que liberta e leva o perdido pecador para o céu. A palavra da verdade. E as pessoas hoje não querem mais a palavra da verdade. A palavra que liberta, a palavra que salva. Somente a palavra que dá vida, que dá ânimo, que dá força. Glória a Deus. A palavra sem sensacionalismo. A palavra sem muita gritaria. Mas somente o evangelho sempre, verdadeiro, que liberta e leva a alma para o céu. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Nós temos que estar preparados, porque todos os sinais sociais, gerais, espirituais de Mateus capítulo 24 já se cumpriram. E os sinais que estão escritos em Apocalipse estão prestes a se cumprir. Por exemplo, essa pandemia, essa praga do coronavírus. O coronavírus é uma das pestes que Jesus profetizou em Mateus capítulo 24, versículo 7. Jesus disse: e haverá peste em todos os lugares do mundo. O coronavírus já matou milhares de pessoas. É uma das pestes que Jesus falou em Mateus 24, 7. O coronavírus é pior do que a peste negra, que matou quase toda a Europa, metade da Europa, no século XIV. O coronavírus é pior do que a gripe suína e do que outras pestes. É uma peste que fez cancelar shows, fechar igrejas, fechar restaurante, fechar comércio, fechar tudo e colocou todo mundo em casa de quarentena e tem matado milhares de pessoas. Só que depois do coronavírus, duas pestes virão pela frente e está escrito em Apocalipse que são piores do que o coronavírus. Primeira peste está em Apocalipse, capítulo 9, versículo 6. Deus vai dar ordem para os gafanhotos. Esses gafanhotos não vai afetar a economia. Esses gafanhotos não vai fazer mal à verdura da terra, às árvores, às frutas. Mas, segundo Apocalipse, capítulo 9, versículo 6, esses gafanhotos, eles vão ferir os homens que não têm na testa o sinal de Deus. Os blasfemos, os desobedientes da palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando esses gafanhotos ferirem os homens, o ferimento vai ser semelhante ao ferimento do escorpião quando fere um homem. E os homens vão sofrer. Os homens vão sofrer com dores,
mas não vai ter remédio que amenize as suas dores. Não vai ter remédio que lhe cure. Apocalipse capítulo 9, versículo 6 está escrito que Deus vai enviar agora os gafanhotos para ferir somente os homens que não têm na testa o sinal de Deus, os desobedientes da palavra do Senhor Jesus. E os homens vão sofrer durante 5 meses, durante 150 dias. Isso vai acontecer depois dessa pandemia, depois do coronavírus. Os gafanhotos vão ferir os homens que não têm na testa o sinal de Deus. A morte vai fugir dos homens durante 150 dias, durante 5 meses. Os homens vão pedir a morte. E a morte vai fugir dos homens. E eles vão sofrer, porque é juízo de Deus. É castigo de Deus sobre os desobedientes da palavra de Deus. E para encerrar essa live, segundo Apocalipse, capítulo de número 9, versículo de número 12, está escrito também que Deus vai dar ordem para os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, para que esses 4 anjos matem a 4ª metade da terra. Depois do coronavírus vem a praga dos gafanhotos, para ferir os homens que não têm na testa o sinal de Deus. E depois que Deus mandar os gafanhotos para ferir os homens que não têm na testa o sinal de Deus, em Apocalipse capítulo 9, versículo de número 13, fala sobre a 6ª trombeta. Está escrito assim: e tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus. Versículo 14. A qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram os outros 4 anjos que estavam preparados para a hora, já tem a hora certa, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões, e ouvi o número deles. Esses 4 anjos aqui, Deus vai dar ordem para eles matarem a 1/3 parte dos homens. Sabe lá o que é 1/3 parte dos homens? É quase 3 bilhões de habitantes. Depois que Deus enviar sobre a terra os gafanhotos para ferir os homens que não têm na testa o sinal de Deus, os rebeldes, os desobedientes da palavra de Deus, Deus agora vai dar ordem para os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, para esses 4 anjos matar a 1/3 metade dos homens. Quase 3 bilhões de seres humanos vão morrer. Quase 3 bilhões de seres humanos irão morrer. Segundo Apocalipse, capítulo 9, versículo 13 diante. Queridos e amados irmãos, muitas pessoas não acreditam na Bíblia, mas as pessoas não acreditarem na Bíblia, pelo menos agora, as pessoas vão dar crédito e vão acreditar nos sinais. Porque no tic-tac
do relógio simétrico de Deus, tudo diz, tudo aponta que nós já estamos perto da meia-noite. Jesus está voltando. Apocalipse capítulo 22, versículo 7 está escrito: eis que presto venho. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, 6 está escrito: e se não se arrependeres, brevemente a te virei. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 está escrito: eis que cedo venho e trago comigo meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 está escrito: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 22, versículo 20 está escrito: aquele que testifica estas coisas diz certamente cedo venho. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus está voltando. Não deixe os falsos profetas te enganarem, porque na época de Pedro estava tendo muitos falsos profetas dizendo que Jesus não ia vir mais arrebatar a igreja. E Pedro tomou a palavra em 2 de Pedro capítulo 3 e disse: sai porém isso, que nos últimos tempos, nos últimos dias, virão escarnecedores, que andarão segundo as suas próprias concupiscência, e dirão: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os dias dos meus pais, dos meus avós, dos meus tataravós, eu ouço dizer que Jesus vem, e até hoje Jesus não veio. Quando a humanidade desacreditar e não dar mais crédito, aleluia, a mensagem do arrebatamento, quando as pessoas não crerem mais, desacreditarem na volta de Jesus, aí Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz que Noé era pregoeiro da justiça, Gênesis capítulo 8. E Noé pregava e dizia: o dilúvio vem aí. O dilúvio vem aí. Era pregador da justiça o irmão Noé. E Noé pregava: o dilúvio vem aí. As pessoas riam, davam risada, zombavam de Noé. As pessoas não acreditavam na mensagem que Noé pregava, até que veio o dilúvio e só Noé e a sua família e o casal de cada animal foram salvos porque estavam na arca, mas toda aquela humanidade morreu no dilúvio. Quando as pessoas forem tomadas por uma incredulidade generalizada e deixarem de crer, de acreditar no retorno de Cristo, na volta de Jesus, aí Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Os falsos profetas não pregam isso, porque os falsos profetas estão preocupados em pregar riqueza, carro, apartamento, moto, dinheiro na sua conta. Eles não estão preocupados em te apresentar o céu, a volta de Cristo. Eles não estão preocupados em pregar a volta de Jesus Cristo. Mas escute, Jesus nunca prometeu carro para ninguém. Isso você consegue ir trabalhando, suando, como está escrito em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, diz a Bíblia, que o homem comerá do suor do seu rosto todos os dias da sua vida. Não existe mágica, oração, pregação para prosperar. A receita para o homem prosperar é trabalho, e o homem comerá do suor do seu rosto. Gênesis capítulo 28 e diante está escrito que Jacó
O nome Jacó quer dizer no hebraico Iacó. Trabalhou para o seu tio Labão 14 anos. E o texto vai dizer, a Bíblia diz, e Deus enriqueceu mais Jacó do que seu tio Labão. Por quê? Porque Jacó participou da campanha da prosperidade? Não. Porque Jacó pegou um envelope ungido, que de ungido não tem nada, para dar uma oferta de R$ 40 na igreja? Também não. A Bíblia diz que Deus enriqueceu mais Jacó do que seu tio Labão, porque Jacó suou, Jacó trabalhou 14 anos. Quer um conselho, quer prosperar, trabalhe, acredita em Deus, peça força para Deus e tudo já deu certo na sua vida, em nome de Jesus. Então, não dê crédito aos falsos profetas. Temos que estar preparados, porque Jesus está voltando. Mateus capítulo 24, versículo 38, está escrito, se o pai de família soubesse a que hora da vigia da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Estai vós também apercebido, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem adivinha. Jesus manda estar apercebido, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir arrebatar a sua igreja. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas temos essa certeza pela palavra de Deus que Jesus está voltando, porque a natureza diz que ele vem, os anjos dizem ele vem, a natureza prega dizendo que ele vem. Os verdadeiros pregadores do Evangelho da Graça pregam dizendo que ele vem. A Bíblia fala que ele vem. Os sinais pregam dizendo que ele vem. E eu me levanto nessa noite como servo de Deus e digo, Jesus vem. Jesus está voltando. Lucas capítulo 21, versículo 35 está escrito, passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não há de passar. Apocalipse capítulo 1, livro da Revelação, versículo 7, livro da escatologia bíblica. A palavra escatologia no grego quer dizer escato, que significa ciência, doutrina das coisas que vão acontecer no final dos tempos, nos últimos dias. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, João escreveu pelo Espírito Santo e disse, porque Jesus virá sobre as nuvens com grande poder e grande glória e milhares de anjos para arrebatar a sua igreja. Jesus nos prometeu em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, aleluia, aleluia, crede em mim, crede também em Deus, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, mas como na casa do meu Pai tem muitos quartos, tem muitas moradas, eu irei para vos preparar lugar. E quando eu vos preparar lugar, eu voltarei outra vez para vós, para que aonde estejai vós também, para a glória de Deus Pai. Ele vem, Jesus está voltando. Jesus vem, queira o inferno ou não, Jesus vem, queira a natureza ou não, Jesus vem, queira os demônios ou não, Jesus vem, queira os homens ou não, Jesus vem. Ele mesmo disse em João capítulo 14, versículo 18, eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós, para que aonde eu esteja, estejai vós também. E para encerrar essa live, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12, quando Jesus foi tomado assunto ao céu, os discípulos de Jesus ficaram tristes, perplexos,
estarrecido e disseram, eles estavam aflitos, tristes, eles estavam agora tristes porque Jesus foi tomado assunto ao céu. A Bíblia diz que apareceu 2 anjos e disse assim para eles, varões galileus, por que vocês estáis tristes? Da mesma forma que vocês viste Jesus subir, ele descerá outra vez. Jesus vem. Ele está voltando. Você não pode ter ouro na terra, você não pode ter dinheiro, mas você é herdeiro do céu, você é herdeira do céu. O céu é para você, o céu é nosso. Você não pode ter fama na terra, não pode ter aplauso, não pode ter gramão, mas você já é salvo pela graça. Conforme Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isto não é privilégio de vocês, isto não vem de vós, isto é dom de Deus. A salvação já nos foi dada porque a salvação é de graça e a salvação é um dom de Deus, não é por méritos humanos. A salvação é dom de Deus. Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Vamos orar, encerrando essa live. A oração é a chave da vitória. Amado Deus, obrigado por esse momento na tua presença. Que essa palavra seja compartilhada e alcance pessoas, para que as pessoas entendam o verdadeiro evangelho da verdade, para que muitas pessoas, ó Deus de Israel, que estão presas no sistema religioso, a campanhas, votos e sacrifício, entendam que o último sacrifício foi feito já na cruz do Calvário, que foi o de Jesus Cristo, e que a salvação é dom de Deus, que muitas pessoas, Deus, que perderam o amor pela tua palavra, pela palavra da verdade, e estão dando ouvido a espíritos enganadores, possam ser libertas de doutrinas de demônios e dos espíritos enganadores e conheçam, Pai, o verdadeiro evangelho da tua palavra, da palavra que liberta, que está escrito em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Deus amado, Deus santo, continua abençoando os irmãos e as irmãs, multiplica as forças dos irmãos, multiplica a saúde, dá muitos anos de vida para eles. Repreende, meu Pai, todo espírito de enfermidade. Repreende, meu Deus, toda palavra contrária contra a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Dá força para eles orar, te buscar, ler a Bíblia, conhecer mais a tua palavra, examinar as escrituras sagradas, a palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus que nós somos salvos para a glória de Deus Pai. Ó Deus de Israel, toma para esse irmão, essa irmã que está triste, que está desanimado, que está cabisbaixo da alegria. Repreende toda a tristeza, arranca essa amargura do peito, da alma, do coração e dá alegria por intermédio dessa palavra. Espírito Santo, eu te peço, Arabashuribikandarabahá, Aindoravasuribikandarabá. Visita agora, Senhor, esse homem, essa mulher que está pensando em cometer o suicídio, que está pensando em se matar. Meu Deus, repreende o espírito da morte. Repreende, Deus, todo espírito da morte na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te apresentar também esse irmão que está doente, essa irmã que, meu Deus, cura. Meu Deus, liberta. Meu Deus, salva na canchoieva suremandarabá. Em nome de Jesus Cristo, nessa noite, pelo poder da tua palavra e do teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, eu quero te apresentar essa mãe de família, esse pai de família que não tem o que se alimentar. Meu Deus, entra com provisão, entra com providência. Eu quero te apresentar essa mãe, esse pai que está preocupado com seus filhos que estão nas drogas, na prostituição, na balada. Meu Deus, liberta. Meu Deus, salva na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos.
Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus Cristo. Pastor Fabiano Santana, sempre servo, seu irmão em Cristo. Eu quero fazer um pedido aos irmãos. Eu tenho um canal no YouTube e meu canal no YouTube está assim, Pastor Fabiano Santana. Sempre nós estamos lá postando mensagem nova, pregações novas. Nós estamos pregando direto aqui na Progressiva cidade de São Paulo. E nós estamos pregando sempre aqui nas igrejas. Prega aqui, prega ali para a glória de Deus. E nós sempre estamos postando mensagem nova lá no YouTube. Então eu quero te convidar a você se inscrever no meu canal no YouTube. Está assim, Pastor Fabiano Santana. Se inscrevam no meu canal e aperte o sininho para vocês receberem todas as notificações que todos os dias nós estamos postando lá, vídeo novo para edificação espiritual da sua vida, em nome de Jesus. Baru Rabá, Bexendo Naia Vetorá Palemar. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Fique com Deus. A paz do Senhor. Fui.